Olá, o programa Diário de Oração, mais uma vez chegando até a sua casa. Mais uma vez a Palavra de Deus chega até você e espera, claro, que seja muito útil e leve até você aquela mensagem que você espera. Talvez a gente, em alguns dias, amanhece não tão bem, às vezes passamos um dia um pouco atribulado, e é tão bom a gente poder ouvir uma palavra, ouvir a Palavra de Deus, ouvir a palavra de um amigo, de alguém que seja importante para nós. Por isso a gente quer que essa palavra também hoje chegue ao seu coração de maneira bem diferente. Estamos refletindo aqui sobre o reino de Deus, reino dos céus, e sempre mostrando quais são as comparações que Jesus faz. É claro que Jesus faz muitas comparações em relação ao reino de Deus, muitas. A gente, claro, escolhe uma e outra de acordo com aquilo que a gente acha que é interessante para aquele dia. Hoje, por exemplo, a nossa reflexão é reino de Deus, quando Jesus compara ao fermento que uma mulher coloca na massa para justamente ajudar a que essa massa cresça. E por que é que Jesus usa esse exemplo? Jesus tem algumas manias, eu diria, entre aspas, claro, de sempre trazer para as suas reflexões aquilo que era muito importante para as pessoas. Ou melhor, aquilo que dava às pessoas uma possibilidade melhor de entender aquilo que ele queria dizer. Isto não quer dizer, e deve ficar bem claro isso, que Jesus não subestimava as pessoas daquele tempo, dizendo assim, essas pessoas não entendem muita coisa mesmo, então vou ser o mais claro possível, porque elas vão poder entender no universo delas. Não é nesse sentido. É para que a palavra ficasse clara para todas as pessoas. Então, quanto mais você usa algo do cotidiano, muito mais prático de se entender. E, normalmente, quando você vai fazer um bolo, obviamente você coloca fermento para que, de fato, a massa tenha o crescimento desejado, ou melhor, para que o bolo encontre, que você encontre o ponto ideal e que, de fato, fique do seu gosto, obviamente. E Jesus compara porque o fermento tem a função de fazer crescer a massa. Todos nós sabemos disso. Agora, a questão é, Jesus ele alerta para duas coisas fundamentais. E isso ele fala diretamente aos seus discípulos. O fermento que é bom, pode fazer crescer a massa, dar frutos. Aquele fermento que de fato muda o formato, digamos, o tamanho do bolo, mas ele fala também daquele fermento ruim que às vezes nós semeamos e colocamos na vida das pessoas e que produz, mas não bons frutos, maus frutos. E é isto que Jesus tenta, a partir dessa reflexão, dizer às pessoas do seu tempo. E nós temos que buscar isso e colocar como uma referência para a gente também. Vamos pensar no nosso trabalho de comunidade, vamos pensar na nossa família, nos locais onde nós vivemos. Quais são os tipos de fermento? Vamos ser mais claros. Quais são os tipos de fermento que nós temos usado, o que você e eu tenho usado? A gente está semeando aquilo que está produzindo bons frutos, ou estamos fermentando discórdia, maledicência, murmurações, lamentações, desentendimentos. Às vezes nós somos causadores de tudo isso. Às vezes uma palavra que não é muito bem dita da nossa parte chega ao coração, ao ouvido de uma outra pessoa, e isso acaba desestruturando a vida daquela pessoa. Ao invés de ajudar, nós destruímos. E é aí que Jesus tenta alertar a cada um de nós. O reino de Deus como fermento, porém, aquele fermento que de fato faz crescer e, claro, multiplicar de maneira boa os nossos relacionamentos. E às vezes isso parece muito simples demais, mas não é tão simples assim. A comparação sim é simples para a gente entender que o reino de Deus ele tem essa proporção na nossa vida de mudar para melhor ou piorar aquilo que já não está tão bom. E aí, Jesus, quando fala isso no seu tempo, ele quer lembrar, e é bom ficar claro isso também, lembrar aquele fermento que os fariseus acabam colocando na vida das pessoas. Em que sentido? Existiam as leis, essas leis precisavam ser seguidas, e quando estes fariseus diziam às pessoas assim, olha, vocês são obrigados a seguir isso aqui tal como está na lei. Quando isto acontecia, segundo o próprio Cristo, isso era um veneno colocado na vida das pessoas, por quê? Isso as desmerecia porque normalmente elas não tinham a capacidade de fazer tudo isso, como nós também hoje não temos. Se eu pergunto para você, você vive plenamente os 10 mandamentos? Não?
Da mesma coisa no tempo de Jesus. Nós não conseguimos viver os 10 mandamentos na sua totalidade, na sua compreensão. Eu não consigo, você não consegue. Agora a questão é, se alguém chega e diz para mim assim, Padre Air, o senhor precisa e tem por obrigação seguir, senão o senhor não vai para o céu, isso é um fermento lançado no meu coração, porque eu já começo a perceber, não tenho capacidade de viver isso, portanto, não vou para o céu. O que Jesus quer colocar com tudo isso, para a gente finalizar a reflexão, é assim, a gente tem dito isso, a abertura do nosso coração diante disso é fundamental. E a nossa abertura do coração vai justamente dizer a Deus, olha, isso eu posso, até aqui eu consigo, mais do que isso não. E aí a gente, por causa disso, vai tentando mudar aquilo que é possível. Então, por isso, reino de Deus, fermento, mas sempre para o nosso bem. E também, claro, para o bem das outras pessoas. Gostaria também, de novo, de dizer a você, olha, continue mandando suas cartas, a gente fica aqui para responder todas elas, acolher, ler o seu testemunho e também a sua oração. Por isso, muito obrigado. Mande aí pelo endereço que aparece no seu vídeo, a sua carta, a sua correspondência, a gente fica aqui já torcendo para recebê-las. Fique também agora com a nossa bênção e uma oração muito especial para toda a sua família. Olá, nós vamos fazer uma oração, ou melhor, uma consagração da sua família, uma consagração pessoal também, ao coração de Jesus. Toda quinta-feira a igreja ela se rende e presta o seu culto à Eucaristia, ao Cristo, que numa quinta-feira santa entregou-se, deu-se por cada um de nós. Por isso é um dia muito especial de consagração. Por isso também nesses dias são feitas as adorações aos Santíssimos de uma maneira muito especial, não só as primeiras sextas. E hoje, de uma maneira especial, nós vamos rezar e consagrar você e a sua família ao coração de Jesus. Toda família consagrada ao coração de Jesus, ela tem a graça, aliás, várias graças, como aquelas promessas, as 12 promessas feitas a Santa Margarida Maria, promessas estas que chegam de maneira muito especial ao nosso coração, que confortam o nosso coração, nos dão também a capacidade do discernimento sobre todas as coisas. Então, lembre-se disso. A partir de hoje, nesta quinta, o seu coração, a sua família serão consagrados ao coração de Jesus, para viver o que a gente chama de sintonia e de intimidade com o próprio Deus. Coração de Jesus, eu confio em vós, mas aumentai a minha confiança. Vós dissestes, pedi e recebereis. Confiando nas vossas promessas, venho pedir vossa ajuda. Vós estáis mais interessado na nossa felicidade do que nós mesmos. Por isso, ponho em vosso coração os meus pedidos, as minhas preocupações, os meus sofrimentos e as minhas esperanças. Coração de Jesus, eu confio em vós, mas aumentai a minha confiança. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.